E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois recolhido serás ao teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: Armem-se alguns de vós para a guerra, e saiam contra os midianitas, para fazerem a vingança do Senhor nos midianitas. 1000 de cada tribo, entre todas as tribos de Israel, enviareis à guerra. Assim foram dados dos milhares de Israel, 1000 de cada tribo, 2000 armados para a peleja. E Moisés os mandou à guerra, de cada tribo 1000. A eles e a Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, a guerra com os utensílios santos e com as trombetas de alarido na mão. E pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram todo varão. Mataram mais, além do que já foram mortos, os reis dos midianitas, a Evi, a Requem, a Zur, a Ur e a Reba, 5 reis dos midianitas, também Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais e todo o seu gado e toda a sua fazenda. E queimaram a fogo todas as suas cidades, com todas as suas habitações e todos os seus acampamentos. E tomaram todo o despojo e toda presa de homens e de animais. E trouxeram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, a congregação dos filhos de Israel, os cativos e a presa, o despojo para o arraial das campinas de Moabe, que estão junto do Jordão em Jericó. Porém Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os maiorais da congregação saíram a recebê-lo fora do arraial. E indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército, capitões de milhares e capitões de centenas, que vinham do serviço daquela guerra. E Moisés disse-lhes: Deixastes de viver todas as mulheres? Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor, no negócio de Peor, pelo que houve aquela praga entre as congregações do Senhor. Agora, pois, matai todo varão entre as crianças, e matai toda mulher que conheceu algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as crianças fêmeas que não conheceram algum homem, deitando-se com ele, para vós deixai viver. E vós alojai-vos 7 dias fora do arraial, qualquer que tiver matado alguma pessoa e qualquer que tiver tocado algum morto. Ao terceiro dia e ao 7º dia vos purificareis, a vós e a vossos cativos. Também purificareis toda a veste, toda a obra de peles, e toda a obra de pelos, de cabras e todo objeto de madeira. E disse Eleazar, o sacerdote, aos homens de guerra que partiram a peleja: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro, a prata, o cobre, o ferro, o estanho, o chumbo, toda coisa que pode suportar o fogo, fareis passar pelo fogo para que fique limpa. Todavia se expiará com a água da separação, mas tudo que não pode suportar o fogo, o fareis passar pela água. Também lavareis as vossas vestes ao 7º dia, para que fiqueis limpos, e depois entrareis no arraial. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma a soma da presa dos prisioneiros de homens e de animais, tu e Eleazar, o sacerdote, e os cabeças das casas dos pais da congregação, e divide a presa em 2 metades, entre os que hábeis na peleja saíram à guerra e toda a congregação. Então, para o Senhor tomarás o tributo dos homens de guerra que saíram a esta guerra, de cada 500, uma alma, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas. Da sua metade o tomareis e o dareis ao sacerdote Eleazar, para a oferta alçada do Senhor. Mas da metade dos filhos de Israel tomarás de cada 50 tanto dos homens como dos bois, dos jumentos, das ovelhas, de todos os animais, e os darás aos levitas, que têm cuidado da guarda dos tabernáculos do Senhor. E fizeram Moisés e Eleazar, o sacerdote, como o Senhor ordenara a Moisés. Foi, pois, a presa, o restante do despojo que tomaram os homens de guerra, 675.000 ovelhas, e 72.000 bois, e 61.000 jumentos, e das mulheres que não conheceram homem algum, deitando-se com eles, todas as almas foram 32.000. E a metade, a parte dos que saíram à guerra, foi em número 337.500 ovelhas. E das ovelhas foi o tributo para o Senhor 600
1.165. E foram os bois 36.000, e seu tributo para o Senhor 72. E foram jumentos 30.500, e seu tributo para o Senhor 61. E houve de almas humanas 16.000, e o seu tributo para o Senhor 32 almas. E deu Moisés a Eleazar o sacerdote o tributo da oferta alçada do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E da metade dos filhos de Israel, que Moisés separara da dos homens que pelejaram, a metade para a congregação foi das ovelhas 337.500, e dos bois 36.000, e dos jumentos 30.500, e das almas humanas 16.000. Desta metade dos filhos de Israel, Moisés tomou um de cada 50, tanto de homens como de animais, e os deu aos levitas, que tinham cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então chegaram-se a Moisés os capitães que estavam sobre os milhares dos exércitos dos tribunos e os centuriões, e disseram a Moisés: Teus servos tomaram a soma dos homens de guerra que estiveram sob a nossa mão, e nenhum falta de nós. Pelo que trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um o que achou: vasos de ouro, cadeias, manilhas, anéis, arrecadas e colares, para a propiciação pela nossa alma perante o Senhor. Assim Moisés e Eleazar, o sacerdote, tomaram deles o ouro, sendo todos os vasos bem trabalhados, e foi todo o ouro da oferta alçada que ofereceram ao Senhor, 16.750 ciclos dos tributos dos centuriões, pois os homens de guerra cada um tinha tomado presa para si. Tomaram, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, o ouro dos tribunos e dos centuriões, e o trouxeram à tenda da congregação, por lembrança para os filhos de Israel perante o Senhor. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham muito gado em grande multidão, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade. Eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e Eleazar, o sacerdote e os maiorais da congregação, dizendo: Atarote e Dibon, e Jazer e Ninra, Esbom, Eleade, Sebam, Nebo, Ebom, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel, é terra de gado. E os teus servos têm gado. Disseram mais: Se achamos graça aos teus olhos, dê-se esta terra aos teus servos em possessão, e não nos faça passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: Irão vossos irmãos à peleja, e ficareis vós aqui? Por que, pois, descorajeis o coração dos filhos de Israel para que não passem a terra que o Senhor lhes tem dado? Assim fizeram vossos pais quando o mandei de Cádiz Barneia a ver esta terra. Chegando eles até ao vale Escol, e vendo esta terra, descorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e jurou, dizendo: De certo, os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los andar errantes até que se consumiu toda aquela geração, que fizera mal aos olhos do Senhor. E eis que vós, uma multidão de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para ainda mais acrescentar o ardor da ira do Senhor contra Israel. Se vós vos virardes de segui-lo, também ele os deixará de novo no deserto, e destruireis a todo este povo. Então chegaram-se a ele e disseram: Edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para nossas crianças. Porém nós nos armaremos, apressando-nos diante de Israel, até que os levemos ao seu lugar. E ficarão as nossas crianças na cidade, forte por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para nossas casas até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um de sua herança, porque não herdaremos com eles, da além do Jordão, nem mais adiante, porquanto nós temos a nossa herança daquém do Jordão, do Oriente. Então Moisés lhes disse: Se isto fizerdes assim,
Se vos armardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos diante dele, e a terra esteja subjugada perante o Senhor, então voltareis depois e ficareis desculpados perante o Senhor e perante Israel, e esta terra vos será por possessão perante o Senhor. E se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor. Porém sentireis o vosso pecado quando vos achar. Edificai vós cidades para as vossas crianças, e currai para as vossas ovelhas, e fazei o que saiu da vossa boca. Então falaram os filhos de Gad e os filhos de Ruben a Moisés, dizendo: Como ordena o meu Senhor, assim farão os teus servos. As nossas crianças e as nossas mulheres, a nossa fazenda e todos os nossos animais estarão aí, na cidade de Gileade. Mas os teus servos passarão cada um armado para pelejar para a guerra perante o Senhor, como tem dito meu Senhor. Então Moisés deu ordem acerca deles a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Nun, e aos cabeças das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel. E disse-lhes Moisés: Se os filhos de Gad e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão armado, cada um para a guerra perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós, em possessão lhes dareis a terra de Gileade. Porém, se não passarem armados convosco, então se porão por possuidores no meio de vós na terra de Canaã. E responderão os filhos de Gad e os filhos de Ruben, dizendo: E responderam os filhos de Gad e os filhos de Ruben, dizendo: O que o Senhor falou a teus servos, isso faremos. Nós passaremos armados perante o Senhor, a terra de Canaã, e teremos a possessão de nossa herança daqui do Jordão. Assim, deu-lhes Moisés aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben a metade e meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Ogue, rei de Bassã, a terra com as suas cidades nos seus termos, as cidades do seu contorno. Os filhos de Gade edificaram Dibon, Atarote, Aroer, Atarote, Sofã, e Jazer, Jogbeá, Bet-Nimrá, Bet-Aram, cidades fortes e currais de ovelhas. E os filhos de Ruben edificaram Esbom, Eleade, Kiriataim, Nebo, Baal-Meon, mudando-lhes o nome, e Sibma. E os nomes das cidades que edificaram chamaram por outros nomes. E os filhos de Maquir, filhos de Manassés, foram para Gileade e tomaram daquela possessão lançaram os amorreus que estavam nela. Assim Moisés deu Gileade a Maquir, filho de Manassés, o qual habitou nela. E foi-se Jair, filho de Manassés, e tomou as suas aldeias, e chamou-lhes Havot Jair. E foi-se Noba, e tomou Kenat com suas aldeias, e chamou Noba, segundo o seu nome.